Você provavelmente não precisa de mais motivação para criar o hábito de leitura. Talvez você esteja esperando pela motivação, pela inspiração para começar a ler, mas isso pode ser justamente o que está te prendendo nesse lugar de inércia. Porque existe algo que as pessoas desconhecem quando o assunto é a criação de um novo hábito, o ambiente que você está tentando fazer isso. Nos vídeos passados a gente entendeu ali como que se forma um hábito, qual que é o mecanismo, como que isso funciona no nosso cérebro. Falamos também sobre o loop do hábito e para onde um hábito vai depois de concretizado. E também sobre o mito dos 21 dias para criar um hábito. Se você não assistiu, é importante que tu veja, vai te agregar bastante coisa e vai facilitar a sua compreensão desse vídeo. Mas entender só a teoria não basta, porque todo mundo que já tentou criar um hábito sabia, lá no fundo, o que era para fazer, mas não fez. Você sabe que deveria ler mais, sabe que celular atrapalha, sabe que deveria ir para academia, que deveria dormir no horário certo. E mesmo assim, chega à noite, você pega o celular, não lê, vai dormir tarde. Mas por que isso acontece? Então, nesse vídeo a gente vai falar dessas estratégias, ferramentas que a neurociência identificou como eficazes para a gente criar novos hábitos e substituir os antigos. E a primeira estratégia, ela é tão simples que pode parecer até meio boba, mas ela muda completamente a pergunta que você deveria fazer quando quer criar um hábito. Um dos achados mais sólidos das pesquisas sobre hábitos, que é bem recente, inclusive, é a seguinte: o ambiente é um dos fatores mais importantes na formação e quebra dos hábitos, e pode ter um papel maior do que simplesmente depender da motivação, intenção ou força de vontade. E tu sabe por quê? Sabe por que o ambiente impacta tanto? Porque o ambiente é cheio de estímulos. Estímulos, gatilhos. E os gatilhos, eles disparam comportamentos automáticos. Os mesmos que os glândulos da base já têm armazenados, como a gente falou lá no vídeo passado sobre a consolidação de um hábito. Pensa aí no teu celular. Você não necessariamente decide que agora vai passar 40 minutos rolando o feed do Instagram. Geralmente acontece assim, né? Tu vê o celular na mesa, tu pega ele e começa ali a rolar, aperta no aplicativo e nem vê o que tá fazendo. Até esqueceu pra que tu pegou o celular, porque é uma coisa que já tá tão consolidada na sua mente que você nem pensa pra fazer. E aí, quando tu vê, opa, acho que eu perdi algum tempo aqui e esqueceu o que ia fazer. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. E para evitar fazer isso, né, eu até excluo os aplicativos do meu celular. Por exemplo, eu não posso ter o aplicativo do Instagram no meu celular, porque eu perco muito tempo ali dentro. Então, uma forma de eu dificultar que esse hábito aconteça é eu excluir o aplicativo do Instagram. Então, isso não vai acontecer automaticamente. Quando isso acontece, o comportamento ali de abrir automaticamente alguma coisa começou antes de você precisar tomar uma decisão consciente sobre ele. O que isso quer dizer, né? Vamos lá, vamos destrinchar o que isso significa. Tem um novo paper publicado em novembro de 2024 na revista Trends in Cognitive Science por pesquisadores do Trinity College Dublin, que deixou essa questão clara, que ajustar o ambiente é uma das estratégias mais eficazes para criar bons hábitos e quebrar hábitos ruins. Então, se você torna o comportamento desejado fácil de acessar, encoraja o hábito novo e também remove os gatilhos do comportamento antigo, isso ajuda a desativar o hábito ruim. E aqui está a primeira mudança prática que a gente observa já. A gente tem que parar de perguntar como que eu faço para ter mais disciplina.
Em vez disso, a gente tem que perguntar o seguinte: como eu posso organizar o meu ambiente para precisar de menos disciplina? Na prática, falando ali do hábito de leitura, o livro precisa estar visível, acessível, em cima da tua cama, na mesa de trabalho, onde seus olhos possam ver. E caso você tenha esse inimigo em comum, o celular, o principal concorrente da sua atenção, ele precisa estar longe de você ou virado para baixo no momento da leitura, em modo avião. Só que tem pesquisas que nos dizem que se o celular está no mesmo cômodo que você está olhando para ele, a sua atenção está indo para ele, sem você perceber. Então, de preferência, coloque teu celular em outro cômodo onde os seus olhos não consigam vê-lo, que isso vai te ajudar bastante. Porque assim, tu não vai ficar numa batalha contra o teu próprio cérebro, mas você vai ajudar ele mudando as condições do seu ambiente para ele escolher mais facilmente. E agora vem uma coisa que parece pequenininha, mas pode decidir se você começa ou não alguma tarefa que tu se propôs a fazer. O atrito. O atrito na física é a dificuldade que uma superfície tem de passar por outra superfície. Por exemplo, imagine que isso aqui é uma superfície e esse é o meu objeto. E o meu objeto, ele vai tentar descer isso aqui. Se eu coloco aqui, ele começa a descer. Porque o atrito dessa superfície é menor do que a força que está puxando ali para baixo. E quando ele não desce para baixo, quer dizer que o atrito entre essas duas superfícies é maior do que a força que está puxando ele para baixo. Mas, evidentemente, essa superfície aqui não está sendo boa para o exemplo. Então, atrito é qualquer coisa, falando aí de hábitos de cérebro, qualquer coisa que coloca obstáculos entre você e o comportamento desejado. E o nosso cérebro odeia atrito, porque isso é caro energeticamente. Imagina comigo, se para ler você precisa primeiro achar onde teu livro tá, lembrar a página que você parou, ajeitar a iluminação, afastar teu celular, achar um lugar para tu sentar que seja confortável. Cada um desses passos é um ponto de atrito que aumenta a chance de você desistir antes de você começar. E perceba que você ainda nem começou a ler, mas já teve que tomar várias decisões. Então imagina, se você fosse esse objeto e o seu objetivo é ler, ou seja, cair, o seu atrito deve ser quase inexistente. Para quando você pensar em ler, todos os obstáculos estão aqui embaixo, mas nada importa, porque você ajustou o seu ambiente para isso acontecer. Então a estratégia precisa ser em focar em eliminar esses pontos um por um. Diminua o atrito. Deixa o livro ali pronto, com marca-páginas, exatamente onde tu parou, em cima da cama, em cima da mesa, com um lugar pronto ali para você sentar e ler, com o celular carregando em outro cômodo. A ideia é fazer com que começar a ler seja quase automático e que não cause atrito para o seu cérebrozinho. E esse mesmo estudo ali do Trinity College aponta que reduzir o esforço necessário para iniciar um comportamento acelera a formação de um hábito, porque o cérebro passa por menos resistência para estabelecer a nova rotina. E agora vem a parte mais interessante. Você pode fazer exatamente o contrário com o hábito que você deseja abandonar. Sabe como? Aumentando o atrito. Amanda, como assim? Vem cá que eu vou te explicar. Deletar o aplicativo do Instagram do teu celular não remove o hábito de vício, mas coloca mais passos entre você e ele. Isso reduz a frequência de ativação do loop antigo, do hábito antigo que você tinha.
Eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, e às vezes até hoje, quando eu preciso de concentração ou quando eu tô de saco cheio do meu celular, eu desço na minha garagem do meu prédio, tranco o celular dentro do meu carro e volto pro meu apartamento. Com isso, eu tento afastar ao máximo o estímulo que pode me atrapalhar nos meus objetivos. Aí depois que eu termino o que eu gostaria de fazer, seja ler algo, estudar, terminar um trabalho, eu vou lá e busco de volta. Então, olha o tamanho do atrito que eu gerei propositalmente para o meu cérebro. Meu celular não estava do meu lado. Se eu quisesse mexer nele, eu teria que descer na garagem e buscá-lo. E eu acho chato, mas muito chato, descer na minha garagem. E então eu acabo não indo. Pensa assim: se o livro está a 20 centímetros de você e o teu celular está. Peraí, eu vou trocar os objetos. Se o teu livro está a 20 centímetros de você e o teu celular está a 20 centímetros também, você está colocando dois comportamentos praticamente no mesmo nível de facilidade. O que você acha que é mais atrativo para o teu cérebro? Mexer no teu celular ou ler um livro? Se o livro está aberto na cama e o celular está carregando em outro cômodo, ou sei lá, está dentro do armário, dentro de uma panela, você acabou de mudar essa disputa, porque você aumentou o atrito para mexer no celular e agora você pode ler sem ficar imaginando que ele existe. Tenta fazer isso e quando funcionar, eu acho que tenho certeza que você vai ficar muito feliz. É muito recompensador hoje em dia conseguir fazer algo sem ficar grudado no celular. É até estranho, né? Porque essa tecnologia é tão nova, mas a gente já tá tão atravessado por ela. Beleza, mas e quando você não consegue controlar completamente o ambiente? Eu sei que nem sempre a vida nos dá as condições ideais. É aí que entra então a terceira estratégia. Essa estratégia tem um nome técnico no mundo da psicologia, são os chamados planos C, então. A ideia é bem simples. Em vez de tu dizer, vou ler todo dia, você especifica. Se acontecer X, então eu faço Y. Por exemplo, se eu terminar o jantar, então eu vou sentar no sofá e ler por 20 minutos. Ou, se eu deitar na cama, então eu vou pegar o livro antes de pegar o celular. Isso funciona até mesmo quando você quer destruir um hábito. Por exemplo, se eu entrar no meu quarto, não irei trazer meu celular junto. O paper do Trinity College descreve os planos C, então, como uma forma de ligar uma situação a uma ação específica, através de uma única decisão estratégica. Quando a situação X ocorrer, o cérebro já sabe o que fazer, sem precisar ficar ali lutando com tudo que está acontecendo no teu cérebro. É como se tu desse um comando para ele antes da ação acontecer. Parece bobagem, mas faz muita diferença. Presta atenção. A frase eu vou ler mais é uma intenção. E já a frase se eu terminar o jantar, então eu vou abrir o livro. Isso é uma instrução clara para o teu cérebro. O segredo é ser específico com você mesmo. Porque só a intenção não funciona. E quando se adiciona a instrução, teu cérebro vai, digamos que, aprender mais facilmente essa trilha neuronal. Já dizia aquele ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções. Talvez eles deveriam ter especificado a ação que eles iriam fazer ao falar da intenção dele. Bom, e caminhando mais um pouquinho nessa trilha que a gente está construindo, vamos falar agora de um inimigo que pode destruir até um hábito que você já começou a construir há muito tempo.
E ele aparece justamente nos dias que você mais precisa que um hábito funcione. O estresse, o cansaço, a pressão do tempo, essas coisas são grandes sabotadores de novos hábitos, porque eles ativam o modo piloto automático do teu cérebro. E o piloto automático tende a escolher os padrões mais antigos e mais estabelecidos no seu cérebro, aqueles que estão guardados lá nos gânglios da base. O paper do Trinity College é explícito nisso. Quando você está sob estresse ou com pouco tempo, o cérebro tende a voltar aos padrões antigos, mesmo que você tenha praticado o novo comportamento por semanas. E é por isso que um hábito que só funciona quando você está descansado, quando você está bem, não é um hábito muito resistente ainda. Na prática, isso significa: não espere ter energia ou motivação para tu ler. Porque se o seu plano depende de você estar inspirado, descansado, com tempo livre, feliz, você provavelmente vai falhar justamente nesses dias mais difíceis. E a vida não é feita de dias felizes. A gente tem dias bons, tem dias ruins, tem dias péssimos. E você vai precisar criar as condições para que ler ou para que algum outro hábito aconteça quando você está cansado, quando você está triste, quando a vida foi horrível para você, porque isso acontece. Teu horário para o hábito precisa ser fixo, com gatilho claro, com instrução clara. E quando você pular um dia, porque isso vai acontecer, imprevistos acontecem, talvez tome a regra de nunca pular 2 dias seguidos. Porque um dia perdido às vezes não significa muita coisa. O perigo é tu transformar isso em uma nova sequência. Sabe quando é terça-feira e você ainda não foi pra academia? Aí a gente pensa assim: ah, já é terça-feira, segunda que vem eu volto pra academia. Tenho certeza que você já fez isso, porque eu já fiz. Cuide pra isso não acontecer, tá? Se tu pular um dia, tente voltar no dia seguinte. Bom, agora juntando tudo isso em um plano que você consegue aplicar hoje na sua rotina. Não amanhã, mas hoje. Comece hoje. Eu vou te dar um modelo aqui simples que resume tudo isso e que pode te ajudar, tá? Primeiro, escolha um gatilho fixo na sua rotina. Pode ser depois do almoço, depois do jantar, quando deitar na cama, no intervalo do almoço. Algo que já acontece todos os dias na sua vida. Segundo, defina uma ridícula e pequena meta. Não comece com vou ler 1 hora por dia. Você não vai. Comece com 10 páginas, com 15 minutos, talvez até 5 minutos. Algo que você vai conseguir fazer mesmo estando num dia péssimo. E presta atenção aqui. O objetivo no começo da formação de um hábito de leitura não é provar que você consegue ler muito. Não é começar com Dostoiévski, com a Ilíada. Primeiro você tem que ensinar ao teu cérebro que esse comportamento acontece naquele contexto. E se você não tem o hábito de leitura, você não vai conseguir entender livros densos, livros complexos como a Ilíada, a Odisseia, Dostoiévski, coisas assim, porque exige uma bagagem anterior e você ainda está construindo essa bagagem. E como a gente já viu nas aulas anteriores, o hábito se forma pela repetição de um comportamento e não pelo volume dele. O terceiro passo é: prepare o ambiente com antecedência. O livro aberto no lugar certo, o celular fora de alcance, porque isso ajuda a reduzir o atrito para 0. O quarto passo é: escreva seu plano se então. Se X acontecer, então, por exemplo, eu abro um livro. Uma frase. Coloca de papel de parede do teu celular, coloca no espelho, coloca em algum lugar que tu vai conseguir ver todos os dias. E o quinto passo é rastreie.
Use um caderno, um aplicativo, uma folha na geladeira, em que você coloca os dias e vai fazendo um X em cada dia que você conseguiu fazer aquele hábito. Porque algumas pesquisas já mostraram que o simples ato de registrar visualmente pode aumentar a sua consistência, porque isso cria uma recompensa visual e imediata para cada dia que você cumpre. Então, se você quiser começar a ler hoje, tu não precisa comprar nada. Talvez um livro, né, caso você ainda não o tenha. Mas não precisa tu esperar segunda-feira, não precisa terminar de ver todos os vídeos aqui do meu canal. Tu só precisa escolher qual que é o seu gatilho, qual é o menor e o ridículo comportamento que tu consegue repetir todos os dias, onde o teu livro vai ficar, onde o celular vai ficar e qual é o seu ser então. E também lembre de registrar isso visualmente. E, gente, eu falo muito do celular aqui, mas ele pode ser qualquer outra coisa, tá? Aqui em casa, por exemplo, às vezes o meu gato fica tirando a minha atenção. É engraçado, ele vai na porta da minha sala e fica berrando pra porta. Acho que os vizinhos pensam que eu devo estar matando o gato, mas ele só tá sendo dramático. Ele grita na frente da porta. Às vezes a minha namorada quer falar comigo enquanto eu tô lendo. Às vezes o vizinho tá fazendo bagunça, tá gritando. Então, observe o seu ambiente e veja o que você consegue mudar nele. Como que você consegue adaptar ele melhor para o seu hábito acontecer. Então, para fechar esse vídeo, essas são as estratégias com mais suporte científico para criar o hábito de leitura. E você percebe o que mudou? No começo desse vídeo, parecia que o problema era você não conseguir construir um hábito. Mas o problema, muitas das vezes, está nas condições em que você está tentando criá-lo. Cara, se tu quer parar de fumar, por exemplo, tu tem que parar de frequentar o barzinho, os rolês dos teus amigos fumantes. O ambiente está te impulsionando, está te influenciando a você continuar fazendo aquele hábito. Ver uma outra pessoa fumar é um gatilho. Então, observe seu ambiente, veja o que você pode fazer, se você tem que mudar algumas coisas, se afastar de algumas pessoas, frequentar novos lugares. Você não precisa transformar a sua personalidade, você só precisa mudar alguma das condições que antecedem o seu comportamento. Eu espero ter te ajudado com essas dicas e te vejo no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. Tchau!